Opa, fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Primary Constructors, né? Uma das novidades aí do C Sharp 12. E bom, é bem legal, né? Eu vou fazer uma série de vídeos aí para trazer, para falar bastante sobre as novidades do C Sharp 12, .NET 8 também, né? Que foi lançado aí em novembro, ali no mês passado. Eu estou um pouquinho atrasado aí, né? Mas né, vou compensar aí fazendo bastante vídeos. Bom, hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre os Primary Constructors, né? Foi uma novidade aí lançada, como eu falei, no mês passado, né? Eu estou gravando aqui em dezembro, então foi lançado ali dia 14 de novembro, junto com a .NET Conf, junto com o .NET 8. Foi lançado a nova versão do C Sharp e com ela veio algumas coisinhas aí, né? Bem legais. E uma dessas coisinhas foi o Primary Constructors, né? E como que é? O que é o Primary Constructors? Bom, deixa eu ficar aqui no cantinho. Vou pegar aqui esse carinha e bora pro código, né? Bora rodar, que é a parte mais legal. Vamos lá. Ok, aqui eu vou criar um YouTube Primary Constructors. Eu vou subir esse repositório aqui lá no GitHub, logo depois aqui do vídeo, né? O link já deve estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada. Mas, bom, vamos lá. Deixa eu só tirar esse carinha daqui. Ok. E isso aqui também não vai precisar por hora. Na verdade, eu acho que eu preciso porque eu preciso de uma main, né? Então deixa ele aí, por hora. Mas vamos olhar aqui e analisar um pouco melhor essa classe Bank Account, né? O Primary Constructor, você já deve ter notado aqui, é como a gente tem ali no Record, né? A gente já está um pouco familiarizado com essa maneira de fazer, só que só para os records. Agora a gente consegue fazer também com as classes. E bom, o Primary Constructor é isso, é um construtor que já é definido ali logo no nome da classe, e aí você já passa, né, essas variáveis ali, os parâmetros, né? E aí você pode ou usá-las para preencher propriedades internas do teu objeto, né? Ou você também pode usar diretamente. Por exemplo, aqui, né, conforme o exemplo da Microsoft, Bank Account, foi utilizado para Account ID para preencher o Account ID, Owner para preencher aqui o Owner, e depois, né, esses carinhas são usados aqui para fazer um log, né? Vou só colocar aqui para fazer um log, só para a gente ver. Var account igual a new account bank, não é bank account, na verdade. O primeiro aqui é a conta string account ID, pode ser total, e aí o owner. Total Wilson Neto. Perfeito. E aí aqui eu quero printar ela, né? Account. Ok? Se eu rodar aqui, vai acabar, né, preenchendo e printando aqui, né? Account ID, tal, owner Wilson Neto. Ok, então a gente vê aqui que ele pegou, né, recebeu no Primary Constructor alguns parâmetros, preencheu aqui nessas propriedades e aqui eu usei a propriedade normal, igual a gente sempre faz e sempre fez, né? Perfeito até aí. Né? Aqui eu também vou criar, por exemplo, um record, só para a gente traçar o paralelo, né, perdão, que vai ser public record, e aí vamos chamar de endereço, address. Address. E aí o address vai ter uma rua, string street, e o address vai ter um number também. Bom, uma das diferenças, né, notáveis aí é que se eu vier aqui e pegar um address, address, new address, eu posso vir aqui, né, a rua X e o número 10. Ok. E a gente sabe que a gente consegue vir aqui address.number.street, a gente consegue pegar aqui o que a gente passou no Primary Constructor do record, né? Porque eles viram propriedades públicas ali daquele record, né? E também no record ele acaba sendo imutável, né? Enquanto aqui são propriedades que quando a gente usa elas como estado, elas ficam mutáveis, né? Mutáveis internamente naquele objeto. Mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas bom, aqui a gente viu que, né, traçou aqui um paralelo, o record a gente já está acostumado, a gente consegue passar aqui. E por que o record eu coloquei aqui o S maiúsculo, né, o N maiúsculo, e no Bank Account tá minúsculo? Porque aqui realmente são parâmetros, né, eles não são propriedades, ou ao menos não propriedades públicas. Eles podem virar propriedades ou não, depende, eu já vou falar um pouco disso. Mas daqui são propriedades públicas, né, então a gente acaba realmente colocando ali. E aqui é o que a gente chama de, né, fields, né, não são bem propriedades públicas ali, mas são, né, alguns campos internos
da nossa classe, né? Propriedades também internas. Bom, ok, dito isso, um outro ponto que eu gostaria de trazer também é que você consegue, às vezes, não precisa utilizar esse cara aqui. Você pode vir direto e utilizar o Account ID. Por exemplo, eu venho aqui e coloco o Account ID aqui. Eu venho aqui e coloco o owner aqui também. Bom, vamos rodar para ver o que vai acontecer? Rodando. Bom, tá. Também deveria ter colocado aqui, né, o cara correto para printar. Na verdade, eu vou separar esses dois carinhas. Vou colocar aqui separado. Console.writeLine. E aí eu coloco aqui a nossa account. E agora vamos rodar novamente. Bom, ok, né? Aqui foi o do endereço, mas aqui é o nosso carinha. E ele printou, né? Ou seja, eu nem mesmo precisaria desses caras. Vamos lá. E continua printando. Né? Realmente, em tese, eu não precisaria, entre aspas, né? Porque aí depende. Tem alguns trade-offs e você decide se você coloca ou não esses carinhas aqui. Eu vou criar uma segunda account aqui. Eu vou voltar como a gente fez, que foi removendo esses carinhas. E vou só dar um Ctrl C, voltar para como estava antes. Mas ele vai acabar puxando lá em cima. Deixa eu só mudar aqui, então. Na verdade, aqui, em vez de pegar... Eu vou pegar o account, que é a propriedade que eu tenho, né? A propriedade ali, essa daqui, né? E aqui o owner, eu vou pegar o owner também, que foi a propriedade pública que eu coloquei. E aqui eu vou colocar a classe da outra maneira, né? Então a gente tem as duas classes aqui. Uma vai ser a bank account e a outra vai ser a other bank account. É só para... ou talvez... other bank account. Tá legal. Então a Other Bank Account, bom, ela só vem e joga direto aqui. E uma coisa, né? Diferente do record, o record, quando eu só defino aqui, eu consigo acessar, como a gente fez aqui. Se eu pego essa Other Bank Account, eu não vou conseguir acessar esses carinhas que vieram aqui. Inclusive, ele tá até reclamando desse cara. Does not match rule, parameters, suggested name, account ID. Account ID. Ué. É o que tá. Tá. É que ele não. Boa. Realmente, mas esse é do Hire, né? Ele só reclama desse carinha aqui. Aqui também provavelmente é o que ele tá reclamando. Beleza. E bom, boa. Mas, enfim, aqui eu só passei e joguei aqui. Né, e usei aqui para você ver que esse carinha, ele tá guardando estado. Se eu chamar o toString em qualquer momento, ele ainda sabe o valor, né? E não só sabe como é um estado mutável, que a gente já vai mostrar um pouquinho mais. Mas o que eu queria mostrar é que eu não consigo. Se eu vier aqui tentar fazer um console log, se eu criar a account, a other bank account, e aí eu vou fazer account to e tentar dar um console log na account to, ponto, e aí eu vejo aqui que não tem nada, não tem nenhum dos dois, nem account ID nem owner, e essa é uma das diferenças aí, porque no record, o que eu coloco aqui no meu, entre aspas, primary constructor, ele vira uma propriedade que eu consigo acessar, né? Enquanto que na classe, esses carinhas, eles são de fato parâmetros, né? E eu consigo utilizá-los direto aqui, eu não preciso nem mesmo estar dentro de uma função, posso usar direto aqui, ou também posso usar dentro de uma função. E aí a gente fala um pouquinho a diferença, né? Se eu só pego eles, jogo para propriedades da classe, e depois, na hora que eu for utilizar, eu utilizo propriedades da classe, o próprio compilador vai falar, poxa, você está jogando aqui, né, e depois você não usa mais. Então eu não preciso de um estado para isso. Eu preciso somente passar no construtor e preencher, né, as propriedades que você vai usar. Então, vamos ver aqui, bank account. Vamos olhar um pouquinho, né, vamos olhar aí um pouquinho a intermediate language gerada por esse carinha que a gente fez aqui, da bank account. A intermediate language é a linguagem que o compilador gera, né? É um dos passos, né? O compilador depois ainda vai gerar a IL, mesmo que aí ela é um pouco mais baixo nível, que aí já, enfim, já sai do escopo um pouco, mas vamos chegar aqui no low level. O low level é um dos primeiros passos ali, onde o próprio compilador já tira os sugar syntax e coloca realmente ali, né, as classes antes delas virarem o bytecode da intermediate language. Mas se a gente vier aqui no bank account, a gente vai ver que no bank account a gente
simplesmente usa o primary constructor para jogar nas propriedades, para depois, quando alguém chamar um toString, a gente mostra as propriedades. Então, bom, entendendo isso, o próprio compilador ali, né, da Bank Account, ele criou um private account key. Deixa eu só ver aqui por que ele está usando private. Porque, na real, ele não precisava, acredito eu, desses dois caras. Mas, enfim, ele recebeu os dois carinhas aqui, jogou para esse private. E aí, no toString, ele usou esse... tá, desculpa. Eu acho que... Deixa eu só rodar. É que ele acabou rodando da primeira maneira que a gente fez, né? Agora, aqui, se a gente olhar, ele, de fato, ele não cria, né? Ele criou alguns backlinks para o account ID, para o owner, mas são backlinks para os carinhas que a gente, de fato, criou aqui, o account ID e o owner. Aí, se a gente ver aqui, no construtor, o que ele fez? Ele só pega esses parâmetros e já joga nos nossos backfields aqui, né? E aí acaba com o backfield, no fim, ele... né? No fim, isso aqui é um sugar syntax para criar o backfield, né? Ele vai acabar gerando get de ambos ali, do owner e do account ID, e gera o backfield desses carinhas. Mas você vê que ele não gerou nada para o primary constructor. Ele simplesmente viu aqui que eu tinha pegado o primary constructor, que eu somente estava usando nesse carinha. Aí o que ele fez? Ele só veio aqui, gerou um construtor, né? Claro. E colocou o account ID e o owner, que foi o que eu passei, e jogou para o backfield. E boa. E aí executou tranquilo e não guardou o estado desse cara, né? Já esse segundo aqui, que eu não tenho as propriedades internas, e eu de fato uso o próprio account ID e o próprio owner no meu método, né? Mas poderia ser outros, e esses métodos eles não... No outro aqui, ele usou somente se a gente for... Opa, deixa eu voltar aqui nesse cara, né? Aqui no nosso Bank Account, a única coisa ali que o primary constructor afetou foi, de fato, esse construtor aqui, que aí ele colocou aqui, né? Mas agora, para esse Other Bank Account, se a gente for aqui, a gente vai ver aqui no Other Bank Account, na Intermediate Language, que ele, de fato, né, criou um construtor, só que agora esse construtor está preenchendo uma propriedade P aqui, né, Account ID, e uma propriedade Owner aqui. Ele, de fato, está preenchendo uma propriedade que a gente não tem. Ou seja, se ele vê que você só recebeu o parâmetro e jogou ele em propriedades internas e depois não usa esses parâmetros, ele faz como ele fez nessa primeira. Ele não cria nada, nenhuma propriedade além, né? Ele só cria o que ele já cria, que é os backfields para os publics ali, tranquilo. Mas ele só pega e realmente faz o que você fez, joga para as propriedades. Já se você utiliza e ele vê que você está utilizando sem jogar para uma propriedade, o que ele faz? Ele entende então que você meio que está emulando a propriedade. Não emulando, né? Você está de fato usando esse cara como propriedade. Então ele vai lá e pega aqui o nosso cara, Other Bank Account, recebe no parâmetro, conforme a gente fez, e cria duas propriedades para guardar esse cara. Ou seja, ele guarda esse cara no estado, né? Ele faz até fala aqui, eu vou mostrar já na sequência, que ele fala o nome certinho dessa técnica, né, do que ele faz aí. Mas enfim, ele pega, ou seja, se você só colocou no construtor e jogou para propriedades, né, você não vai acabar não criando propriedades internamente ali na hora que isso for para compilar ali, na hora que virar de fato o Intermediate Language. Mas agora, se você está utilizando direto dele, então esse cara realmente ele acaba virando uma propriedade, é que a gente vê que virou duas propriedades. E aí a gente consegue fazer bastante coisa, né? E aí, né, talvez você se pergunte, então, ok, se vira propriedade, por que eu preciso só jogar na propriedade aqui? Eu poderia só jogar direto aqui? Mas ele tem alguns pontos, né? Porque se você joga na propriedade, você acaba que você ganha um pouco mais de controle, né, sobre os modificadores de acesso, sobre como você declara aqui. Ele jogou para um cara público, esses carinhas aqui, nesse daqui, se a gente for lá novamente, você vai ver que ele criou, mas ele criou esses carinhas private, né? Private string, então ninguém consegue acessar por fora. Ali você jogou para propriedades, você consegue acessar por fora e assim por diante, né? E um outro ponto também, uma outra diferença até para os records, é que aqui no record esse carinha é imutável, né? Claro, você consegue fazer algumas coisas para ele ficar mutável, mas a princípio ele é imutável, o record é imutável e assim por diante. Já aqui não, aqui por exemplo, no Other Bank Account, eu poderia criar aqui um public void change owner. E aí esse change owner vai receber uma string new owner e vai alterar, né, o meu
owner para o new owner. E bom, então a gente pode vir aqui, antes de eu printar aqui, na verdade, vou vir aqui, so, right line, account to, né, que é a order account, e vou dar um change owner e vou mudar para outro. Perfeito. Ah, tá. Aqui também eu vacilei, né? Deixa eu só colocar aqui. Perfeito. E aí aqui eu venho e coloco account to e eu vou criar um ponto get owner, né? Opa, get owner. Bom, na verdade, vamos criar um get owner só para retornar um string. Aqui também. Trocar a ordem aqui desses carinhas. Para ficar juntos aqui, eu vou criar um public string get owner. Aí poderia também, né, ser, enfim, ser uma propriedade ali, um backfield, meio que usando a mesma intenção ali do backfield, mas tranquilo. Bom, perfeito. Aqui eu só vou dar vamos então já simplificar mesmo. Só que um string owner, e aí a gente consegue vir aqui e pegar o. Perfeito. E aí se eu rodo, você vê aqui que ele printou, né? Outro, que é o outro owner que a gente alterou. Então, bom, aqui a gente vê que a gente consegue até mesmo, o owner veio aqui, né? Ele virou um campo privado, mas um campo privado com leitura e escrita, né? Então eu consigo ir lá e alterar ele, né? Eu venho aqui e altero ele, e depois quando eu retorno, ele é outro cara. Ou seja, ele virou uma propriedade, né? Uma propriedade privada, mas uma propriedade comum, onde eu tenho o getToSet internamente aqui, eu consigo alterar e também pegar, né? Com certeza. Mas enfim, isso é bem legal. Mas isso aqui também é um ponto que me deixou um pouco, né, chateado com essa feature, que eu gostaria muito que eu pudesse fazer algo como um read-only aqui, né? Só que a gente não pode. Porque, por exemplo, para injeção de dependência, é o que a gente vai falar já na sequência, seria muito, muito legal eu conseguir tornar esse cara read-only. Só que aí, por padrão, né, não tem, é algo que está sendo discutido para o C Sharp 13, e é algo que eu acredito fortemente que vai sair no C Sharp 13, vai ser bem legal. Aí vai fechar algumas lacunas que ficaram. Mas a gente consegue fazer isso também, né, através codando um pouquinho. Eu já vou mostrar como que a gente conseguiria fazer esse cara ter um comportamento read-only, né? Mas, bom, vamos lá então. Então aqui a gente já conseguiu mostrar um pouco aí, traçar alguns paralelos entre quando eu uso assim, quando eu uso dessa maneira. Outra coisinha aí também que eu gostaria de mostrar é que, por exemplo, aqui, nesse carinha aqui, eu estou usando, por exemplo, eu jogo os meus parâmetros do meu primary constructor em propriedades, e aí depois eu uso as propriedades, né? E se por acaso eu, sem querer, vier e usar, de fato, o parâmetro constructor, isso aqui é algo chato. Ele vai aceitar, eu vou conseguir usar, e aí acaba que eu estou usando o que entrou no construtor, e não, de fato, o owner aqui, né? E isso, né, pode ser um pouquinho problemático em alguns cenários, né? Digamos que esse cara aqui fosse um getSet, que eu fizesse algumas coisas e mudasse, e aí vai ficar duas fontes aqui para esse cara, enfim, complica um pouquinho, mas as IDEs, tanto Visual Studio quanto o Rider, eles avisam aqui, né? Opa, parameter owner is captured into the state of the enclosing type and its value is also used to initialize a field, né? Ou seja, o parâmetro está sendo usado para inicializar um campo, né? Um field, ao mesmo tempo que ele foi capturado no estado, né, do tipo, né? E é isso que ele fala, né? Quando a gente faz assim, ele captura o parâmetro no estado, né, do tipo, no enclosing type. Então, podemos dizer isso, né? Que ele captura o estado e transforma isso aqui num estado interno da nossa, né, os fields ali, os campos privados ali da nossa classe. E aqui ele está reclamando por quê? Porque ele está falando justamente isso. Poxa, você está jogando esse cara para um owner e você está usando direto o cara. Em tese, se você está jogando ele para esse owner, você deveria usar o owner, né? Pelo menos ele reclama. Mas aí talvez alguém, né, pode vir aqui e acabar sem querer seguindo, né, e utilizando o cara que veio do Primary Constructor, o que pode ser problema em alguns momentos, né? Bom, então a gente falou aí bastante, né, sobre algumas maneiras de a gente fazer. E aí, né, assim como eu, quando eu olhei isso aqui, você deve estar se perguntando e falando, né, poxa, eu gostaria de ver isso aí sendo usado para injeção de dependência, né? Que é onde a gente mais, né, toda classe a gente utiliza, né? Toda entidade agregada, etc., a gente utiliza bastante construtor,
Mas a injeção de dependência é algo que isso aqui seria muito legal, né? Porque toda vez eu tenho que ficar criando um field, criar no construtor e passar para o field para estar usando. Então seria legal, talvez eu consiga fazer isso, né? E a gente já vai entrar falando um pouquinho sobre como que a gente conseguiria usar esse carinha na injeção de dependência aí, né? Deixa eu só confirmar na minha listinha aqui se eu passei por todos os pontos, né? A gente falou aí bastante sobre o que são, né? Comparações com records, a intermediate language ali para vir para dar um pouquinho mais de contexto para a gente. Sobre as propriedades, né? Preencher as propriedades. Bom, e sobre ter outros construtores, né? E aí a gente já parte para injeção de dependência. Na verdade, eu acabei não comentando, mas quando você tem um carinha desse aqui, né? O nosso primary constructor, se você quiser um outro construtor, por exemplo, eu quero criar um construtor vazio aqui, tranquilinho, né? Ele não vai deixar você só criar assim, né? Se você vier aqui, ele vai estar reclamando, né, que você tem um primary constructor e você precisa passar algo, né, para aquele constructor. Então você teria que fazer algo como isso, né? Você sempre vai ter que inicializar o primary constructor nos seus outros construtores, né? Perdão. Bom, isso pode ser um problema ou não, né? Enfim. Mas aí vem aquilo que eu falei no início, né? Você vê, o primary constructor vai tornar aquele código mais legível? Pode ser que sim, então vale a pena testar. Opa, com certeza não. Então nem vale a pena testar, né? Dependendo se você tem vários construtores, você vai ter que ficar toda hora inicializando o primary constructor, né? Em todos os lugares, isso pode não ser legal. Bom, e é isso. Então, se você tem um construtor, você acaba precisando, né, setar sempre que você tem outros construtores. Se você tem um primary constructor, outros construtores vão ter que prover aqui também para o primary constructor, né, para ele saber ali o que ele deve preencher quando você está construindo por outro jeito. Perfeito, vamos falar um pouco então sobre injeção de dependência, né? Então, vamos criar aqui um serviço, digamos aí que eu tenha um serviço de API, um API Gateway da vida, e ele recebe um logger mesmo, né? Algo bem simples, né? Na verdade, eu vou acabar nem criando interface, etc. Eu vou só dar um exemplo bem básico, né? Então, aqui eu tenho o API Gateway, e aí o API Gateway, ele recebe um keylogger, API Gateway, né? Deixa eu só trazer aqui, que eu acho que tem que pegar lá o .NET. Opa. O .NET Abstractions, né? Logger Abstractions. Vamos só ver aqui. Isso aqui ele vai achar. Microsoft Login Abstractions. Isso mesmo. Só instalar. Bom, ok, instalou aqui, agora é só adicionar a referência, perfeito. Aí, bom, eu recebo um logger, né? Normalmente, né, o que a gente faz? A gente vem aqui, cria um carinha privado, né? Private, read only, um field para esse cara, né? Vai ser o meu logger, opa, na verdade... Vai ser o meu logger, né? E aí ele recebe o logger. Perfeito. Normalmente a gente faz isso, né? Digamos que, poxa, não quero fazer isso, né? Quero só realmente usar ali o meu logger tranquilo. Então poderia vir aqui, né? Criar aqui o nosso método, public, void, fazer alguma coisa ali, e aí ele vai fazer, e aí ele vai acabar, né? Usando o logger para na verdade não precisa, né? Logger.log information, e aí vai logar lá information. Ok. A gente acabou usando o logger aqui, né, que veio daqui. Ele vai conseguir logar normal, tranquilo. Isso é o padrão. Mas, digamos que, por acaso, em algum outro método, alguém não se atentou e acabou... Perdão. Digamos que alguém não se atentou e acabou fazendo o seguinte. Logger igual a null. Então, bom. Aqui, digamos que fosse assim. Tá. Não precisa, né? Porque ele vai dar só o warning. Mas você pegou a ideia, né? Digamos que em algum momento, por esse cara aqui, ele ser um cara
que é mutável, alguém pode ir lá e colocar outro logger, tirar o logger, etc. E é algo que sempre que a gente injeta uma dependência, a gente quer que aquele cara seja read-only, né? E esse aí é o meu ponto que eu realmente vou preferir esse carinha quando tiver como a gente fazer algo assim. Mas, bom, aí temos algumas, né, algumas opções, e aí uma foi até como a gente faz hoje, né, só que substituindo esse cara aqui pelo próprio construtor, né, a gente coloca lá um private read only, esse carinha, e aí aqui a gente usa esse carinha, então, por ele ser read only, a gente garante que ninguém vai sobrescrever. Mas aí o que pode acontecer? Pode acontecer de alguém, né, por engano, alguma coisa assim, ir lá e usar o logger errado. Usar esse aqui, porque ele vai estar no escopo. Então, é muito fácil a pessoa digitar sem querer aqui logger, em vez de logger assim, vai pegar esse cara, vai dar um warning ali falando, opa, você está jogando com uma variável e você está usando, alguma coisa está errada. Mas, mesmo fazendo isso aqui, pode ser que a pessoa nem repare, né, o warning aqui e continue usando, e, enfim, e aí pode ser que por algum motivo ali altere, é mutável, e tem tudo isso que é um pouco chato, né? Eu não gosto muito. Então, uma opção legal de você tornar esse cara imutável é você fazendo isso, colocando o nome, né, do seu backfield ali, do seu field, sendo o mesmo do parâmetro, né? Então acaba que agora você vai ver que aqui ele vai falar, opa, é um read-only, o que você está tentando alterar, né? Esse campo é read-only, você não pode alterar. Então, aí facilita um pouco, né? Aqui, muito provavelmente, ele vai reclamar, né? Porque não está com underline, aí você pode colocar underline, aí você escolhe, né? Onde você gostaria que esse cara reclamasse, se é aqui ou se é ali, porque para você colocar underline, você vai ter que vir colocar underline aqui, e aí ele vai reclamar aqui, vai falar, opa, você está colocando underline, mas aqui, na verdade, é o nome de parâmetro, né? Só minúsculo, né? Então, aí, né, é um trade-off aí que você decide, né? Onde se você optar por essa abordagem, você decide onde você gostaria que ele reclamasse, né? Ou não. Mas também dá, né, para dar aquele suppress aqui, né? Enfim, aí você tira esses warnings. Mas é isso que eu queria trazer, né? Você consegue colocar o mesmo nome, e aí quando você coloca o mesmo nome, acaba que ele ficou read-only, você já não consegue alterar, e aí é legal. É uma saída legal para aquele problema que eu falei, né? Que, poxa, injeção de dependência seria legal, mas aí não tem read-only, mas agora você conseguiu forçar o read-only. Então, legal. Aí só isso aqui, né, que vai reclamar, mas aí, poxa, eu mesmo, quando eu uso assim, eu acabo pedindo aqui para ele só fazer o... cadê? Ele tem aqui o disable, né? Disable once with comment. Isso. Eu só desabilito né, ele reclamar aqui. Só ver se está tudo certo. Good. Tá. Na verdade, o que ele está reclamando é replace with primary constructor, né? Na verdade, que ele está falando que você não precisaria fazer isso, né? Você poderia só já usar. Mas aí o só usar, de fato, vai ter esse problema aqui de ser mutável e alguém conseguir alterar. Bom, essa é uma saída, né? Você consegue, então, fazer aqui, jogar ele para um campo read-only com o mesmo nome, e então, fechou, né? O que ele vai pegar aqui, se você ver, vai ser o campo read-only, ele vai realmente pegar esse cara aqui, né? E não esse. Isso é uma saída legal. E o que eu costumo fazer, né? Às vezes eu uso assim, mas o que eu costumo fazer de fato é realmente deixar esse cara assim, né? E aí a gente entra naquele problema que eu havia dito, né? Poxa, pode ser que alguém use sem querer o cara que veio do construtor. Poxa, pode ser que por algum motivo, algum problema, alguém altere aquele cara e altere alguma coisa interna, ou mesmo remova a instância, né? Como foi feito aqui. E aí seriam alguns problemas que a gente enfrentaria. Mas tem uma outra maneira. A gente conseguiria aproveitar desse warning aqui, parâmetro logger foi capturado, né? Foi capturado aqui por uma propriedade. Desculpa, foi colocado numa propriedade e também foi capturado no contexto porque viu que um método está usando ele. Isso é um warning. Mas a gente conseguiria transformar esse warning em um erro. E aí a gente resolveria esse problema, que ninguém conseguiria buildar, né? Porque aqui eu até consigo. Se eu vier aqui, eu consigo buildar tranquilo esse cara, né? Build selected project. E buildou, né? Com alguns warnings, mas buildou. Então, o que eu conseguiria fazer? Eu até tenho aqui o número, né? É a CS9124. Deixa eu só pegar.
E aí eu consigo vir no meu projeto e fazer o seguinte. Warning as errors. E aí aqui eu consigo passar o que eu quero que ele, né, quais warnings que ele de fato encare como erro. Esse cara eu quero que ele encare como erro. Então a gente conseguiu buildar, né, no último build que a gente tentou, mas agora se eu vier aqui e tentar buildar, ele já não vai, né? Ele está falando parameter e logger API gateway. Enfim, ele está falando exatamente o que a gente viu ali, né? Foi capturado no estado, né, porque ele foi usado, e também ele está sendo usado para inicializar um campo, né, ou seja, aí ele vai dar erro. Então, uma outra abordagem, que é a que eu prefiro usar nos meus projetos, é essa, eu faço ele dar erro. Então, bom, aqui ele já não vai deixar utilizar esse carinha, né, para inicializar o... Na verdade, aí tem um ponto, né, aí ele vai te forçar a decidir uma das duas abordagens. Ou você não utiliza esse cara, que aí é o que eu não acho que seria tão legal. Ou, na verdade, você utiliza esse cara e aí quando ele der erro, você fala, opa, algo está errado mesmo. Então não deveria fazer isso. Também não deveria, ainda está com erro, também não deveria fazer isso. Que aí seria, de fato, né, a abordagem. Aí ele para de dar o erro. Só que aí aqui, você vê que ele ficou cinzinha, que ele ainda vai estar te aconselhando a alterar, né? Se eu vier aqui, ele vai falar, substitui com Primary Constructor. E aí volta ao problema desse cara ser mutável, né? Que eu não gostaria que acontecesse. Então eu prefiro voltar para esse cara aqui e utilizar assim, porque eu garanto que ninguém vai conseguir vir aqui e alterar. Ao mesmo tempo que eu consegui, eu ainda acho que teve algum ganho aqui de legibilidade e até algum ganho também de fazer mais rápido, né? Escrever um pouco menos aí, mas não que isso seja um grande ganho, né? Mas a de legibilidade de não precisar do construtor somente para jogar esse cara aqui dentro, né? Eu só joguei ele aqui e executei tranquilinho aqui e utilizei. Mas bom, fica aí, né? As duas maneiras que eu acredito que são duas maneiras legais, né? Eu vou até colocar aqui para a gente versionar. Essa maneira aqui seria eu forçando dar o erro, né? Então eu vou até pegar aqui do projeto, fazer o seguinte, esse carinha aqui. Essa maneira seria para eu forçar dar o erro. Eu vou criar um segundo cara aqui. Foi aquela primeira maneira que a gente falou. API Gateway, na verdade aqui vai ser, sei lá, Database Gateway, né? O Service Gateway. Service Gateway, ok. E aí, a outra maneira que a gente havia falado seria eu ter um carinha com o mesmo nome, né? Logger, ou enfim. Ou até eu trazer ele aqui com o mesmo nome já. Eu faço isso. E aí, como é o mesmo nome, esse aqui vai meio que suprimir esse outro, né? Então eu não vou conseguir vir aqui e fazer logger e falar no... Ele vai dar erro. Então tem essas duas maneiras, né? Que é uma maneira para a gente conseguir usar em injeção de dependência. Claro, né? Você pode falar, poxa, mas eu não ligo, né? Eu também eu gostaria, e aí eu acredito que não tenha risco. Eu poderia vir aqui e fazer direto, né? Só passar o logger aqui, nem jogar para um backfield aqui da vida, nem jogar um campo privado e usar o meu logger direto aqui. Só que aí tem o risco. Esse aqui vai ser o Database Gateway, né? Bastante gateways aí. Mas enfim, mas aí tem um risco de alguém, por algum motivo, não sei, né? Fazer... não é nem que alguém vai fazer isso, né? Mas é o risco de que algo altere ali o estado do logger, que você não perceba e etc. Porque, querendo ou não, a injeção de dependência, né? A gente, por padrão, a gente não vai alterar ela. Então é legal que seja read-only, né? Pelo menos eu acredito nisso. E é por isso que eu prefiro as abordagens acima. E dentre elas, eu prefiro a que eu coloco para me avisar de erro, essa aqui. Mas, bom, você pode, para usar injeção de dependência, você pode ir direto, colocar aqui e já utilizar seu cara, né? Utilizar direto daqui. Como a gente viu, como você está usando o construtor, está usando aqui, ele vai acabar transformando aqui. Deixa eu só rodar. Ele vai acabar transformando esse cara aqui
criando os backfields. Então, no fim, esse DB Gateway, por mais que eu não tenha um logger, ele vai criar um private logger ali. Só que aí não vai ser read-only como a gente costuma fazer, né? Private read-only logger. Mas ele vai criar, né? E aí você consegue utilizar. Então, é uma opção. A outra opção, né? Eu quero usar com injeção de dependência, mas eu não quero que alguém consiga alterar e etc. Aí eu coloco esse warning para que ele faça eu decidir. Ou eu vou direto dessa maneira, ou eu só sigo jogando para dentro de uma propriedade. E aí é a maneira que eu gosto de seguir, que aí eu consigo garantir aí a imutabilidade das dependências injetadas. E outra maneira aqui é essa, né, que eu conseguiria fazer isso aqui, dar o mesmo nome e forçar ele a ser read-only. Só que aí, com certeza, a sua ideia vai ficar reclamando em alguns momentos dos parâmetros. Aí você pode fazer o suppress no projeto inteiro, né, para ele parar de reclamar, né, ou, enfim, ou como você achar melhor. Mas são as 3 maneiras para usar com injeção de dependência, né. E bom, e é isso. Acho que a gente falou bastante aí, né, dos primary constructors, né. Eu vou subir esse carinha ali no GitHub. Só esse código aqui, vou deixar o link aqui embaixo. Bom, era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje aí, né. Se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer, né, inclusive se você quiser mandar alguma sugestão, manda aqui nos comentários. O meu link do LinkedIn também está aqui embaixo, se quiser mandar lá alguma sugestão, alguma coisa, né, comentar sobre esse vídeo. Mas comenta aqui também, eu vou responder, né, sempre que eu conseguir aí, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana eu entro aqui no YouTube para ver os comentários e respondê-los. E também, se você achou legal, né, e quer compartilhar com alguém, compartilha aí que ajudaria muito o canal, né? Graças a Deus a gente passou aí dos 1000 e a caminho aí dos 2000, 3000, se Deus quiser, para continuar gravando bastante vídeo aí e trazendo, né? Mas nem pelo número, é porque eu realmente gosto aí de trazer, de compartilhar e de conversar aí com vocês sobre essas novas features, né, sobre engenharia de software no geral. Mas bom, espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo e, né, espero mesmo aí que agregue aí no seu dia a dia para, ao menos, né, você estar a par de uma nova opção de como você pode fazer as coisas, beleza? Obrigadão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, hein? Abraço!